Êxodo capítulo 14, verso 15, amém? Diz assim: Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas a mim? Dizes, ó filho de Israel, que marche, avante. Glória! 16. E tu, levanta-te o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Então tornou-se em terra seca e as águas foram divididas. Verso 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Verso 28. As águas voltaram a cobrir e cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que havia perseguido os filhos de Israel no mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Verso 31. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também Moisés, seu servo. Os irmãos podem tomar assento. O tema da minha pregação, eu acho que é um tema muito conhecido, com certeza vai ser relembrado, porque como Deus já vem falando conosco durante a semana, durante o mês, durante sempre, tu reclame para ou tu marcha e avança. Aleluia! E eu ia começar essa pregação falando que, como eu tinha começado, né, é um motivo de muita honra estar aqui, porque não é uma quinta, é um domingo, e quando o pastor me convidou a pregar, eu falei já de cara: sim, eu vou pregar domingo. E para uns pode ser um motivo de surpresa, para mim foi. Eu fiquei preocupado de dar o melhor do que Deus colocar no meu coração, e não vinha outra coisa a não ser esse tema, e no decorrer os irmãos vão entender, porque eu sempre preguei domingo devido a algumas circunstâncias, algumas dificuldades de trabalho e tal, sempre preguei na quinta, e quando foi me oferecido pregar domingo, eu falei: vai ser de Deus. Deus vai falar com certeza. E há um tempo atrás, devido a exatamente essas dificuldades, eu teria dito ao pastor Silviano: domingo eu não posso. Eu nem trabalho domingo, então é claro que eu poderia. Só que há um tempo atrás eu diria realmente que eu não posso. Mas graças à misericórdia de Cristo eu estou aqui domingo, e quando o pastor começou falando que em março vai ser diferente, eu falei: eu vou pregar domingo. E vai ser para honra e glória de Deus. Aleluia! E eu comecei lendo exatamente o verso 15 de Êxodo, capítulo 14, porque eu acredito que o que eu senti e passei referente a pregar domingo é exatamente o que o povo ouviu ali. No verso 15 vai dizer que: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Você no meio da dificuldade, o povo de Israel no meio do mar. O tema da pregação é: você reclame para ou tu marche e avança. Eu fico imaginando que o povo ali no meio ali de frente para o mar, o exército de Faraó se aproximando, e todo mundo olhando, e Moisés: e agora? O que a gente vai fazer? Tem um mar na nossa frente, não é um rio, não é uma banheira que dá para pular, é o mar. Você olha para o mar, você consegue ver o fim do mar? Você imagina que ele tem um fim, tanto de profundidade quanto de distância? A gente sabe que tem um fim porque a gente vê no mapa desde a época da escola lá atrás, que tem as divisões e tal, mas a verdade é que a gente não sabe o que tem dentro do mar, qual o tamanho do mar, quantos litros de água tem no mar. Então eu imagino que o povo tem ficado desesperado ali, mas é exatamente nesses momentos que Deus quer provar a sua fé. Ele quer provar a sua ação. Eu falei ontem no culto dos jovens que os jovens têm que ter exatamente essa postura de oração, fé e ação, porque senão a gente não consegue avançar. A gente vai ou ficar parado ou retroceder. Eu imagino que Deus não quer que a gente fique parado e nem retroceda.
ele só avança, ele só vence. Então, como é que ele quer que o seu filho fique parado ou retroceda? Então, foi isso que eu quis abrir no versículo 15, que Deus exorta Moisés exatamente sobre agir, sobre dizer ao povo para marchar e avançar. E no verso 16 foi dito também que foi dado um comando para Moisés: tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. A vara aqui que simboliza a autoridade de Deus que foi passada para Moisés naquele momento. E a obediência. Você já parou a pensar, se a gente voltando um pouquinho lá atrás, Moisés entrou na caverna, viu a sarça pegando fogo. Acredito que ele não entendeu ali, porque quando a gente vê alguma coisa pegando fogo, é certo dela se consumir, é certo de se perder. E quando ele entrou ali na caverna, acredito que ele viu ali a sarça pegando fogo e não entendeu muito bem, e do nada ele ouviu uma voz dizendo para ele que ele vai ser o libertador do povo. Você já imaginou se Moisés simplesmente tivesse visto a sarça ardendo, Deus tivesse falado com ele que ele vai ser o libertador do povo, ele tivesse falado: eu, Senhor? Não, eu não. Ele até esboçou alguma coisa parecida com: não acredito que seja eu. Mas você imagina se ele tivesse falado: Senhor, não sou eu não. O Senhor está de brincadeira. Não vai ser eu que vou libertar o seu povo. Logo eu? Então é você que Deus quer usar. Você pode achar que você não serve, você não presta, você não tem um diferencial, você não tem uma qualidade, mas Deus te conhece. Ele te conhece porque Ele te criou. Então, automaticamente, se Ele te criou, Ele vai te conhecer desde o fio do seu cabelo até a ponta da sua unha. E a gente sabe que às vezes é muito fácil a gente desistir, né? O ser humano, às vezes, ele é inclinado a desistir, inclinado, às vezes, até a vir uma mudança. Ele acha que aquela mudança vai trazer uma dificuldade, que aquela dificuldade vai fazer ele desistir. Mas não tem que ser assim. Não tem que ser assim. A palavra em 1 Pedro, eu vou convidar os irmãos a abrir. 1 Pedro, capítulo 5. Verso 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5. Verso 8 e 9, que diz assim: sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como o leão rugido e procurando a quem devorar. Resistir-lhe, permanecendo firme na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando o mesmo sofrimento. Quando a gente vê esse versículo, a gente acha que só a gente passa por dificuldade. Mas aí a Bíblia fala que, assim como você tem vários outros que têm a mesma dificuldade, ou uma dificuldade maior, ou uma dificuldade menor, ele julga que a dificuldade menor é uma dificuldade grande, e no final todos têm uma dificuldade, essa é a verdade. Mas se a gente segue vigilante em oração e na fé, aquela dificuldade que você tem, que você passa, ela vai ser muito pequena comparada ao poder de Deus na sua vida. E é importante a gente saber, no verso 18, por exemplo, eu estou sem óculos até agora, olha, agora que apertou. O 6 parece um 8, parece um 6. No verso 18, você vai ver no meio das dificuldades que até os seus inimigos vão ver o poder do seu Deus. Vão ver o tamanho do poder do seu Deus. Porque a gente sabe que é na dificuldade que Deus opera. Quando está muito fácil você consegue resolver. Tá muito mole, né, igual uma gelatina, você consegue resolver. Agora, se está difícil como uma muralha, se está um fardo pesado, você sabe com quem que você tem que trocar.
Se tem um mar na sua frente que você não consegue atravessar, você sabe quem que você tem que contar. E o povo de Israel viu ali, e até os seus inimigos, os egípcios, viram com seus carros e cavaleiros que não era suficiente para deter o poder de Deus, deter o povo de Deus. O nosso Deus é muito soberano, é muito poderoso sobre todas as coisas. Em Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. O peso da palavra impossível para quem acredita, para quem confia em Deus, não é nada. Mas para quem não acredita que Ele pode fazer maravilhas, que Ele pode fazer coisas impossíveis, vai dizer: não é possível. Mas é possível porque Ele age no impossível. Parece coisa de louco, mas é Deus. Então você não tem que duvidar, você só tem que crer e confiar. E o povo de Israel vendo aquele mar no meio ali, gigante, e viu Moisés estendendo a mão sobre o mar, e o mar se abrindo no meio, e eles passando e atravessando a pé seco, aos pés secos. E é muito poderoso o poder de Deus, porque prova que realmente quando o povo ia passando, eu fico imaginando conforme o povo foi passando no mar, e olhava de um lado o mar aberto, olhava do outro uma outra parte do mar aberto, olhava para baixo, não via o mar, via a terra do mar. Estava seco. A maravilha que Deus faz, as maravilhas que Deus faz, e é muito grande, porque vai ser coisas exatamente que você vai achar que é impossível, mas não é, porque para Deus nada é impossível. E no verso 31 a gente deixa claro aqui que devemos depositar a confiança nele, a confiança em nossas vidas nele, e sempre avançar com ele na nossa frente. Eu sempre deixei claro aqui, até uma parte do meu testemunho da pregação, eu passei por muitas dificuldades na vida, passei por dificuldades às vezes um pouco financeiras, passei por dificuldades um pouco pessoais, até casado também tive algumas dificuldades, e graças a Deus hoje está bem melhor. Mas no momento da minha vida, quando eu não estava com o Eloá, eu achava que eu estava bem, que era o melhor momento da minha vida. Uma mentira só, né? Uma farsa só, mas a gente acredita que a gente está bem porque a gente acha que a gente é o tal, a gente consegue, a gente pode tudo, mas quando Deus não está na frente, você não pode nada. A verdade é essa. E depois que Deus me transformou e me mudou, e fez uma coisa assim que até eu... E o interessante, eu até falo com ela às vezes, que é muito estranho porque tem certas coisas que eu não me lembro. Eu simplesmente não me lembro, por mais que eu force a lembrar, mas eu acredito que eu não me lembro, não é porque a minha mente está fraca ou porque eu tomei alguma coisa e esqueci. Eu tenho certeza que realmente o que eu estou vivendo hoje, o que Deus fez comigo, foi: eu peguei tudo isso que você fez de errado e joguei no mar do esquecimento, meu filho. Então você não precisa se lembrar, porque eu não se lembro. Então Deus me transformou de uma forma que eu sempre penso que, se Ele me transformou, eu tenho que colocar em mente que eu tenho que avançar. Eu não posso decepcionar aquele que me transformou. Eu não posso retroceder para aquele que me transformou ter vergonha de mim. Eu não posso ter vergonha daquele que me transformou. Eu não posso dizer não, eu não posso para aquele que me transformou. Eu não posso avançar e seguir junto com aquele que me transformou. Senão vai entrar em atrito, vai ser estranho, vai ter um conflito. Entendeu? Então, em Romanos 12:12, como foi lido pelo meu cunhado aqui no domingo passado, os irmãos não precisam abrir, eu vou ler aqui, é uma palavra muito forte que realmente testificou o que eu venho passando, o que a gente passa, e que no final dá certo porque Deus é conosco sempre. Se você crer, se você confiar, se você procurar e buscar, você vai ver que realmente Deus vai ser conosco. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai em oração. E é assim que vai ser. Vai ter tribulação, mas você tem que ter paciência. Vai ter dificuldades,
Aleluia. Mas persevera na dificuldade, persevera em oração, porque se você orar, você vai receber de Deus. Você vai receber de Deus no mínimo, eu digo no mínimo porque Ele é poderoso para dar muito mais do que pensamos ou imaginamos. Você vai receber no mínimo uma resposta. Então, se você recebe uma resposta, é melhor do que você receber um silêncio. Às vezes acontece o silêncio, sim. Deus é poderoso até para isso, porque você sabe que quando Ele está em silêncio, Ele está agindo. Aleluia. Você sabe que quando Ele está em silêncio, vai vir algo tão grande que você não vai entender. Então, é assim que tem que ser. E o motivo dessa mesa aqui na frente é uma dinâmica muito simples que eu vou fazer com os irmãos. Deixa eu descer aqui no meu papel, na minha colinha. Vamos lá. Se você não confia em Deus, se você está sozinho, se você acha que você vai vencer com as suas forças, aleluia, e você não precisa de oração, você não precisa ter fé, você não precisa ter nada, só você mesmo, eu tenho aqui um pão duro. Tá bem duro. Esse é você, se você acha que não precisa de Deus. Aleluia. Se você não avança com Deus. Se você acha que só você é capaz. Esse é um pão duro. Aleluia. Aqui eu tenho um pão muito bonito, muito macio. Aqui eu tenho uma faca. Aqui eu tenho um queijo. Você tem exatamente a solução para os seus problemas na sua mão. Você tem, como dizem, a faca e o queijo na mão. Aleluia! A faca é a faca é a sua oração. Aleluia! Em Mateus 6,6 vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, é fechada a porta, orares ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você tem a faca, você tem o poder nas suas mãos. Está aqui, meu querido queijo. Glória a Jesus, aleluia. Salmo 126, versos 5 e 6. O queijo é as lágrimas. Aleluia! Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Você tem a faca, a oração. Você tem o queijo, as lágrimas na mão. E o que resta? O que os irmãos acham que é o pão? Em João 6,35 vai dizer: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Glória! Então, se você tem a faca e o queijo na mão, e esse aqui é Jesus, você já orou, abriu o pão, abriu o coração de Jesus. Você já chorou com as suas lágrimas? Olha Deus te recebendo aí. Aleluia! Olha Deus te recebendo aí, te protegendo. Olha Deus dizendo para você: filho, não existe impossível para mim. Filho, os seus problemas não são maiores que eu. Filho, se você vê um mar, você ora por mim, você clama por mim. Se você vê uma muralha, você ora por mim, você clama por mim. Se você vê um exército atrás de você, fica tranquilo, eu vou derrubar. Então, se você está aqui dentro, protegido por Deus, esquece todos os problemas, todas as dificuldades, porque elas vão vir.
Elas vão vir, mas você vai passar porque é Deus que está te protegendo. Você não tem como sair de dentro dele se você não quiser. E a conclusão que eu quero deixar para os irmãos é em João 6,48, que disse Jesus: eu sou o pão da vida. Devemos ter confiança diante de todo o impossível. O exército de Israel estava cercado, mas viu ali a provisão de Deus abrindo o mar. Mas para isso é necessário que tenhamos fé, é necessário que oramos sem cessar, que busquemos a Ele todos os dias, que possamos sempre avançar e não retroceder.